E foi quando eu prestei o Enem também e consegui 100% de bolsa pelo ProUni. Eu sou também filha de todos os projetos sociais do PT. Inclusive o momento mais emocionante assim, da minha campanha, acho que eu não senti muito a apuração dos votos, mas foi quando meu pai começou a soltar rojão lá no Secap e eu liguei pra ele e falei: Luizão, a filha de um pedreiro é vereadora. E aí eu não consegui chorar, segurar o choro e foi só emoção. Paulista, mais uma militante nascida em Araraquara, que nem imaginava que iria tão longe, o nome Tainara Faria. Eu nasci numa família pobre, foi sempre muito difícil. Minha mãe é negra, meu pai é branco. Meu pai é pedreiro, minha mãe era faxineira, sempre trabalhou muito, sempre fez muito bico. Então eu cresci vendo a luta dos meus pais. Em determinado momento da nossa vida, minha mãe conseguiu um emprego na Lupo, o que proporcionou que eu estudasse no SESI. A partir do momento que eu entro no SESI, eu vejo as divergências sociais, né? Eu vi uma realidade na periferia, de luta, de trabalho e de dificuldades. No SESI era famílias estruturadas, as meninas estavam sempre bem vestidas e tudo mais, e eu não entendia por que essa diferença social existia. Minha mãe, como ela trabalhava muito, ela sempre fazia bicos. E há 8 anos atrás, ela fez o bico numa campanha política de uma candidata a prefeita pelo PT. E foi um momento, assim, determinante na minha vida, que foi que eu vi uma mulher na política e falei: nossa, eu posso também. Mas assim, aos 13 anos, era tudo muito imaturo, né? Então, a partir daí, eu já trabalhava desde os 12 anos, sempre trabalhei, minha vida toda. Trabalhei fazendo lanche, trabalhei em lojinhas, trabalhei fazendo chocolates, tudo para ajudar minha família a ter uma condição melhor. Saindo do SESI, eu entrei na escola industrial, que aí no ensino médio é que te aflora a política, né, as discussões, de sociologia e tudo mais. E passei um ano em São Paulo, dos meus 3 anos. Depois voltei para Araraquara. Esse ano em São Paulo também foi muito importante para o meu crescimento, minha construção. Voltando para Araraquara, eu vi que a situação não muda, é a mesma, sempre de dificuldades da família, sempre muito difícil. E aí eu comecei a participar mais das reuniões do PT, né? E entender um pouco por que essas diferenças sociais existem, por que essas dificuldades existem, porque a minha vida toda eu cresci em periferia, então eu via, quando não era minha mãe que era alvo de violência doméstica, porque ela teve companheiros muito violentos, era uma vizinha ou a cara da outra rua. Então a periferia sempre mostrou muito a questão do tráfico, a questão da prostituição e dessa violência doméstica que foi sempre muito incidente. Hoje, felizmente, com muito mais consciência, eu vejo a cultura da periferia de um jeito diferente, mas a minha vida, assim, é muito pequena. Eu cresci nesse ambiente de violência. E eu, em busca da igualdade social, comecei a participar, então, das reuniões do PT, e eu acho que minha trajetória gira um pouco em torno disso, das minhas dificuldades enquanto jovem e de ver outra realidade, porque talvez se eu não tivesse consciência de que existia outra realidade, porque o sistema não quer te mostrar que existe outra realidade, que você pode chegar mais longe, porque o sistema quer você trabalhador, filho de operário, sempre operário, não quer que curse uma faculdade e tudo mais. Aí eu via, e as meninas queriam fazer faculdade e tudo mais, e foi quando eu prestei o Enem também e consegui 100% de bolsa pelo ProUni. Eu sou também filha de todos os projetos sociais do PT. Assim como Bolsa Família, minha mãe tinha que ir no mercado buscar retalho de carne pra gente comer com arroz, e o Bolsa Família trouxe carne pra nossa mesa também. E foi quando a gente parou de passar um pouquinho de dificuldade. No mesmo encontro vem o ProUni, porque eu não conseguiria cursar uma faculdade fora da cidade, porque eu não conseguiria me manter, e aqui em Araraquara, tendo universidade de Direito, que é o que eu queria cursar, o ProUni abriu essa porta pra mim. Então, o PT tá na minha vida de todas as maneiras possíveis. Hoje mulher negra reconhecida por ter um trabalho sério. Principalmente pelo fato de que aqui em Araraquara a gente nunca teve uma vereadora negra em 200 anos de Araraquara. Então começa por aí. E eu sou também a vereadora mais jovem, mulher da Câmara, né? Nesse momento político, né? Ser a mulher mais votada do município, e aí eu preciso falar das outras candidatas, as outras 4 candidatas que ficaram atrás de mim, que também são candidatas do PT, que isso mostra o empoderamento das mulheres no partido, e isso é muito importante. Então eu fui a mulher mais votada do município, petista, negra, de periferia, e fui uma surpresa para muita gente, inclusive para mim. Mas eu sempre falo que essa campanha é a campanha de quem sabe militar, é a campanha de quem sabe ir pra rua, dialogar com a população, e é um pouco do que eu penso do PT. A gente dialoga com as bases, é a base que elege.
Então é um marco histórico sim para Araraquara e na minha vida com certeza, na vida dos meus familiares. Inclusive o momento mais emocionante assim, da minha campanha, acho que eu não senti muito a apuração dos votos, mas foi quando meu pai começou a soltar rojão lá no Secap e eu liguei para ele e falei: Luizão, a filha de um pedreiro é vereadora. E aí eu não consegui chorar, segurar o choro e foi só emoção. É um marco histórico sim, não só na minha vida e na história de Araraquara, mas na vida de muita gente, porque agora a mulher negra de periferia vai falar: eu posso ser vereadora, eu posso, é simplesmente isso, porque a nossa luta é sempre para oferecer oportunidades, né? E eu sempre tive que desbravar muitas matas, então se eu tiver que fazer um triozinho para alguém passar e se forem mulheres negras de periferia, eu vou fazer. Compartilhar com seus iguais, uma trilha estreita seguiu em busca de algo mais. Por menor que seja o número de jovens na política, e aí eu não quero dizer que juventude está ligada à renovação, porque renovação é no sentido mais amplo possível, não está ligado à idade, mas mesmo tendo um baixo número de candidatos jovens, a gente teve uma crescente da juventude aí na política, uma juventude que está ocupando as escolas, uma juventude que está lutando pelos seus direitos. Então eu acredito que vem sim um marco na renovação do desejo das pessoas. Aqui em Araraquara, eu tive voto em todas as escolas, em todas as 53 escolas, praticamente em todas as urnas também, o que foi muito bacana. Então a renovação é um desejo da população, e a renovação na política vem também pelo desejo dos jovens de participar das novas ideias, dos novos pensamentos, essa questão da reforma política, a galera tá muito afim. Então o resultado da eleição também foi isso, porque eu nunca tinha sido candidata aqui em Araraquara, lógico, pela pouca idade, a galera tá afim de ver novas ideias, um gás novo também. A gente tem pessoas aqui na Câmara de Araraquara indo pro 5º mandato, 20 anos de Câmara, e as pessoas não querem mais isso. Aqui em Araraquara a gente teve uma renovação de 2/3, que é uma renovação bem grande. Então com certeza o marco, o início da renovação, até porque eu me comprometo a trazer mulheres para a política, eu me comprometo a formar mulheres para a política. Então é só o início da renovação, porque a gente vai ter 4 anos de mandato focado nas mulheres, nos negros, na juventude, e é trazer essa galera para ocupar a política mesmo, ocupar os espaços públicos. Então, enquanto o meu mandato, o nosso mandato, o mandato coletivo, eu vejo que sim, é um marco de renovação aí muito grande. Melhor pra alguém, pois suas raízes não a deixe esquecer de onde vem. Eu sou membro da Comissão da Verdade sobre a Escravidão Negra no Brasil, né? Então eu consigo fazer um balanço porque os estudos são muito frequentes. Antigamente, vamos colocar 400 anos atrás, a gente não tinha redes sociais, a gente não tinha liberdade de expressão, a gente não tinha nada disso. Então, lógico que a luta racial era muito, extremamente oprimida, e nossos guerreiros aí que conseguiram levantar a bandeira e passar para nós o bastão e continuar lutando pelas causas raciais, não tiveram estrutura nenhuma para a luta, né? Aí a gente tem a política de cotas, né, que é de inserção do negro, não só no mercado, não só nas escolas, mas como também no mercado de trabalho. Então a luta tem uma evolução, a luta racial, e agora com as redes sociais e principalmente com o empoderamento da mulher negra, eu vejo que a causa está tomando dimensões magníficas e que a gente vai conseguir, com as mulheres se amando, com as crianças se respeitando nas escolas, porque eu já fui alvo de racismo nas escolas por muito tempo, mas agora com toda essa luta eu vejo que as crianças, que os jovens, principalmente as mulheres negras, tem a questão da solidão da mulher negra, tantas outras questões, eu vejo que hoje a luta pelas redes sociais, pelo empoderamento da mulher negra está muito maior, até por esse legado, né, que foi deixado para nós, por nossos antepassados. Morada do Sol, interior paulista. Para mim, além da honra imensa que é um recado. É um recado para o capitalismo sujo, tucano, golpista, para a mídia golpista, inclusive. É um recado muito grande, porque mesmo sem recursos, mesmo sem toda a máquina que eles falam de eleição e tudo mais, uma militância muito jovem, muito afim, foi pra rua para pedir votos junto a mim, e é um recado muito forte, não só para essa direita golpista, conservadora, mas para a esquerda que quer lutar de verdade, que quer alcançar, porque a galera tava meio desanimada, para falar a verdade. Então acho que a minha eleição vem no sentido de força de luta. É um recado para o estado de São Paulo, sim, principalmente para a capital, porque a capital menospreza demais o interior de São Paulo. O interior de São Paulo tem muita coisa boa. Então um recado para a esquerda, vem para a luta, vamos junto, é possível. A renovação que está acontecendo agora e que vai se estender pelas próximas eleições,
precisa dos jovens, precisa das mulheres, precisa dos negros, precisa da galera de periferia, porque eu, estudante do 4º ano de Direito, até hoje eu não tive um professor negro na minha universidade. Até hoje, de todas as audiências que eu assisti, eu nunca vi um juiz negro. Então a gente precisa ocupar. Eu acho que a política vem no sentido de fornecer oportunidades. Então ser a mulher negra mais jovem, periférica, eleita no estado de São Paulo, para mim é uma grande honra, porque eu penso que esse título, tudo isso que gira em torno da eleição, traga novas pessoas, novas ideias, para lutar junto, porque realmente a gente precisa ocupar, e a gente precisa se empoderar, porque é a única maneira da gente ocupar os espaços. Eu lembro de um discurso maravilhoso que a Viola Davis deu o ano passado, quando ela ganhou o primeiro Grammy, né? Foi a primeira mulher negra a ganhar o Grammy, em 63 ou 69 anos, isso eu não me recordo. Ela fala que a única coisa que separa a mulher branca e a mulher negra de ganhar um Grammy é a oportunidade, porque não tem como você ganhar um Grammy de um papel que você não fez. Então como que a galera da periferia vai mostrar o melhor dela se ela não tem oportunidade, se ela não entra na universidade, se ela não tem oportunidade de emprego pelo jeito que se veste, pelo jeito que anda? Então o recado é nesse sentido, que a gente é capaz, que é possível, que a gente vai do nosso jeito, a gente não precisa mudar, a gente vai ocupar nossos espaços que são nossos por direito. Mostrou pra sua gente que sonhos são possíveis. A minha campanha foi toda construída com um coletivo, né? Um coletivo super diverso. A gente tem gay, travesti, transexual, negro, branco, professor, estudante. Nós temos muçulmanos, a gente tem umbandista, católico, evangélico. É um grupo que se respeita muito. E tudo que a gente faz é tirado em coletivo. Uma das entrevistas que eu dei, eu fui questionada se eu levantaria apenas a bandeira da juventude. Do jeito que está posto aqui em Araraquara, uma Câmara super conservadora, com 3 tenentes, católicos, pastores, fervorosos, que inclusive vetaram o ensino de gênero nas escolas no ano passado aqui, vai ser um trabalho muito difícil, não tem como levantar uma bandeira. Então, as propostas virão todas tiradas do coletivo, porque o coletivo sabe melhor do que eu, não melhor do que eu, mas assim, junto a mim, a gente pode construir propostas excelentes, magníficas. A gente vai fazer várias indicações. Uma das indicações que a gente pensa em fazer logo no primeiro mês é a questão do cinema nas praças. A gente quer ocupar as praças públicas dos bairros, a gente quer fazer essa indicação para o prefeito, e por mais quebrada que seja a cidade de Araraquara, que hoje é governada pelo governo golpista, pelo mesmo do Temer, a gente quer, é uma coisa que não tem um custo altíssimo, a gente quer indicar para o prefeito que tenha esse cinema itinerante nas praças para ocupar os jovens, porque hoje o jovem de periferia, ele não tem um lazer, ele não tem o que fazer, não tem muitas vezes o passe de ônibus para ir para outros lugares, tem que ficar nos seus bairros e muitas vezes cabeça vazia, oficina do diabo, né? A gente quer ocupar os jovens, lógico, além de trabalhar pelas oficinas culturais, pela volta das escolinhas de esporte. Esse tipo de lazer precisa, porque hoje a sociedade quer educar os jovens para trabalhar e só, para ser funcionário. E a gente quer dar cultura para os jovens, dar lazer para os jovens. O meu irmão, por exemplo, ele acorda às 6 da manhã, ele tem 17 anos, acorda às 6 da manhã, trabalha na Cutralha aqui em Araraquara, sai ao meio-dia, entra no Senai, fica no Senai até 5h15, sai do Senai, vai pro IEBA, fica no IEBA até as 10h30 da noite, vai chegar em casa às 11h30. Isso ele faz todos os dias, um garoto de 17 anos. Ele não tem lazer aos finais de semana. No bairro que a gente mora, que ele mora, não tem escola, não tem creche, não tem praça, não tem nada disso. Então nossas propostas vão no sentido de quê? Sempre pensando na juventude, em ocupar nossa juventude. A militante nascida em Araraquara. Araraquara foi premiada, né, com a eleição do Edinho, porque ele fez 8 anos de um governo brilhante. Foram esses 8 anos de mandato que fez a eleição dele agora. Araraquara tem saudades do que era antes. Então, para mim vai ser uma honra estar aí lutando junto a ele para voltar Araraquara aos eixos. Araraquara tinha escolinhas de esporte, tinha oficinas culturais, tinha remédio nos postos de saúde, tinha as frentes de trabalho, que a galera da periferia, eles querem dignidade. Ninguém quer se ganhar cesta básica, gente. A gente quer trabalhar e levar o sustento para a mesa de forma digna. Enfim, Araraquara tinha atenção. A gente tem bairro em Araraquara que tinha candidatos que falavam que Araraquara não tem favela. Eu acho que esses candidatos
que graças ao bom Deus não foram eleitos, não conhecem Araraquara. Então, para mim vai ser uma honra muito grande estar ao lado do Edinho aí nesses 4 anos. Bom, as expectativas para um governo petista são muito grandes. E aí eu discordo de eu ser, lógico, eu sou situação, agora eu não sou mais oposição, mas eu continuo sendo oposição, porque a gente tem eleitos golpistas, a gente tem um governo golpista no nosso Brasil, né? Então eu continuarei sendo oposição a essas políticas conservadoras, retrógradas, enfim, eu vou lutar sim junto ao Edinho, mas contra as medidas conservadoras também que são tomadas no município, no estado e principalmente agora na nossa nação. Então eu vou ser situação, não vou ser oposição, mas é uma boa situação, vou lutar pelos trabalhadores e trabalhadoras, pelas mulheres, jovens, negros, e essa posição é minha. Aí se o governo divergir de mim, aí não vai dar pra estar com o governo, mas se for pelos trabalhadores, se for pelas trabalhadoras, se for pela periferia, a gente vai trabalhar junto para fazer grandes coisas. E abraçou vários dramas periféricos. É uma situação muito complicada, é delicado falar disso. É delicado porque eu cresci vendo minha mãe apanhar. É a primeira coisa, a mulher negra é sempre alvo de violência, não só doméstica, como social. Então, esse caso da Luana veio como um tapa na cara, assim, pra mim. Esses tempos agora, a semana passada, eu sofri uma abordagem super violenta da polícia junto ao meu irmão. Meu irmão pediu uma blusa que tava comigo, uma blusa de frio dele. Eu falei, espera no ponto de ônibus que eu tô te levando. Aí a polícia, eu cheguei no ponto de ônibus, a polícia falou que ele tava em atitude suspeita, lógico, por ser preto, pela roupa que ele veste, pelo jeito que ele anda, jogou o celular dele no chão. Meu irmão tem um iPhone, ele não pode ter um iPhone porque ele é preto, e falou que estava com aquele alto índice de roubos de celulares no centro da cidade. Eu cheguei em cima da polícia perguntando qual que era a legitimidade deles de ter uma abordagem tão violenta em relação ao meu irmão, que, como eu disse antes, é um menino que acorda às 6 horas da manhã para trabalhar e paga o celular dele, prestação por prestação, enfim. Isso é o que aconteceu na minha frente. Meu irmão já foi abordado pela polícia com 17 anos, mais de 20 vezes. Isso é o que eu vejo. Agora, a questão da Luana é o que a gente sabe. E o que a gente não sabe? E o que não é reportado? E o que não chega? E o que não é denunciado? Então é grave a gente pensar que as nossas mulheres estão sofrendo, que elas estão morrendo, que a juventude negra é número para a estatística, e que não tem vez, não tem espaço. Araraquara é sim uma cidade muito conservadora, infelizmente já tive várias abordagens violentas da polícia, desnecessárias, e a gente vai lutar para combater isso, porque até quando nós vamos permitir que os nossos negros sejam números, entendeu? E sempre números em relação à morte. Tem uma frase que é sensacional, que é resistir para existir, porque se a gente não resiste, a gente morre. A gente morre por incidência do tráfico de drogas, a gente morre pela ação violenta da polícia e a gente é só número. Hoje, em Araraquara, nós somos número com a primeira mulher negra eleita na Câmara Municipal. E é esses números que a gente vai se tornar. E é para isso que eu vou trabalhar, é para isso que eu vou lutar. As mulheres precisam ser respeitadas. E as mulheres vão ser respeitadas. E se não for por bem, vai ser por mal, porque a gente vai se organizar e a gente vai reagir. Nenhuma mulher mais vai ficar calada sofrendo violência, nem doméstica, nem social ou qualquer tipo de violência. Hoje em Araraquara nós temos 18 vereadores, 16 homens e 2 mulheres. Isso vai mudar. E as mulheres vão se respeitar também, é o que falta muito. Enfim, eu não gosto muito de falar de violência, porque realmente foi algo que marcou muito minha vida. Meus pais são separados, então minha mãe tinha outros companheiros, eu saía de casa final de semana para passar o final de semana com meu pai, e eu voltava, minha mãe estava com o maxilar quebrado, minha mãe estava sem um dente, sem cabelo, com lenço para esconder, e isso é uma crescente, porque continua acontecendo, e a minha luta vai ser constante e diária contra isso. Pelo seu povo que ninguém fez por ela, seria a voz da periferia. O recado maior é que o PT existe por todo o aparato que se foi criado para destruir o Partido dos Trabalhadores, o partido que tirou milhões de pessoas da miséria, que acabou com a fome nesse país. O PT existe e foi o que eu gritei quando eu ganhei as eleições. O recado é para a galera que
acompanham o meu trabalho, que acompanham a luta e que a gente vai resistir, que a gente vai continuar. Independente de qualquer coisa, se a situação ou oposição, a nossa luta é a mesma. E eu quero me deixar à disposição da população, como eu sempre estive, para dialogar, para construir um mandato participativo, para ter o povo ocupando os espaços, que tem gente que tem vergonha de entrar na Câmara Municipal em Araraquara. Tem gente que acha que é lugar de gente... Não, o povo tem que ocupar. Tem que ocupar os espaços. Até pouco tempo atrás, negro não podia pisar no Teatro Municipal de Araraquara. A gente tem várias situações. Então, o recado maior é que o PT existe. O partido que tirou milhões da miséria, o partido que colocou filho de trabalhador nas universidades, o PT existe. E ele não acabou e não vai morrer por golpe. Não é isso, a gente está mais forte. Acho que o tiro saiu pela culatra nesse sentido. E aí, a Câmara, hoje a gente tem 4 vereadores do PT, um outro companheiro de luta também, que é o Toninho do Mel, o vendedor de mel, que sozinho, na luta, também fez. São todos quadros de luta nas nossas eleições, porque a gente não tem burguês candidato. Então, eu sou feliz por estar no PT. Naquela época que estava tudo desmoronando, perguntava, mas você não vai sair do partido? Porque o partido está acabado, aqui Araraquara é uma cidade conservadora, você tem mais chance de ser eleito em outro partido. Eu falei, onde que eu vou defender as bandeiras que eu defendo se não for no PT? Onde que você vai defender negro, pobre, de periferia, a comunidade LGBT? Como você vai defender as mulheres se não for no PT? A galera tem que ter consciência disso, que a gente tá na luta. Era uma vez, meus caros ouvintes, uma menina oriunda do gueto Morada do Sol, interior paulista, mas uma militante nascida em Araraquara, que nem imaginava que iria tão longe. O nome Tainara.